Em seu estado de berserk, Guts seguia erguido sob o mastro de um navio que lentamente afundava. O espírito de Shirky, arrastado para dentro da armadura, lutava para compreender a confusão que a envolvia, até que começa a entender. Era como se estivesse mergulhada no âmago da consciência de Guts, fundindo-se com ele, mas não entendia como isso aconteceu. À sua volta, uma horda de sombras emitia angustiantes grunhidos raivosos. Era a manifestação da mente de Guts quando ele era consumido pela armadura. Shirky percebeu que, à medida que as criaturas se agitavam freneticamente, Guts reagia instintivamente. Saltou em direção a uma das monstruosas criaturas, girando no ar para desferir um golpe profundo e letal. Isidro diz aos novatos que quando Guts fica daquele jeito, ele não vai parar até fazer todos os monstros de picadinho. Sérpico, por sua vez, ponderava sobre contra quem sua lâmina se voltaria quando os inimigos fossem derrotados. Guts avançava contra mais um dos monstros, mas acaba sendo atingido pela tromba e cai na direção da boca. Assim, a criatura o morde com suas presas. Sangue começa a vazar do elmo. Então, com metade do corpo dentro do monstro, ele o fura no olho com a Dragon's Veia. Ele empurra a espada até fazer o monstro abrir a mandíbula. E feito isso, Guts sai das presas e fica de pé sob um dos cadáveres. Segundos depois, um gigantesco navio atravessa a neblina e a proa fica a poucos centímetros de atropelar Guts. Isidro logo nota uma figura que parecia sentada sob o ar, acima do navio. Dentro do espírito de Guts, Shirky precisa forçar a vista para ver aquilo. Era aquele monge Kushan, responsável pelo ataque à praia, que flutuava no interior daquele navio. Derrotar os Makaras, os soldados demoníacos mais poderosos entre os Pisakas, que são capazes de afundar 10 navios de guerra sozinhos. Já é impressionante. Muito mais quando essa façanha é feita não por um batalhão, mas por apenas um único guerreiro. Um simples guerreiro não seria capaz disso tudo, não? Mas o que é isso? Sinta em você o prana de Durga, a deusa insana? Surpreendente. Também vi a roda de fogo que massacrou os Dakas, uma arte mágica diferente da nossa. Realmente é muito interessante. Ao analisar aquela figura, Shirky não tinha dúvidas que se tratava de um feiticeiro. Eu, Paramarishi Zenanedeva, na qualidade de comandante do batalhão de Pisakas do exército Kushan, vim pessoalmente avaliar o poder da arte mágica de vocês, povo bárbaro. Vamos, venha se for capaz, Kshatriya de Durga, a deusa insana. As provocações dão resultado e Guts pula na direção do monge. Assim não pode atacar um feiticeiro dessa forma, exclamou Shirky. Enquanto Guts se aproximava, o monge faz um gesto com as mãos e um tornado de água surge, engolindo o espadachim. Enquanto girava junto ao espírito de Guts no olho do furacão, Shirky exclamava. Ele mal recitou um encanto e conjurou todo esse poder. É um verdadeiro feiticeiro do Oriente. O tornado levou o corpo do espadachim a uma altura elevada. Se ele caísse dali, o dano seria severo. É quando Shirky tem uma ideia. Ela se concentra até encontrar a consciência distorcida de Guts, obscurecida pelo ódio, na forma de um lobo. Como se estivesse limpando uma janela embaçada, ela começou a clarear os olhos vermelhos da besta, trazendo Guts de volta à consciência. O monge dissipou o tornado, e agora Guts estava em queda livre, com a cabeça indo de encontro ao chão. Muito fácil. Que decepção. Esses jovens de hoje em dia... Guts movimenta a Dragon's Veia, usando seu peso para fazer uma curva no ar. Sua direção muda para o mastro de um navio. Utilizando o mastro e a vela, Guts conseguiu aterrissar no navio, o que impressiona seu inimigo e companheiros. Ele controlou a queda usando a espada para criar resistência do ar. Mesmo assim, um ser comum não teria saído inteiro. Essa agilidade de adaptação será o instinto de Berserk? Ou será? Quer dizer que resistência é seu forte? Algo que gente velha como eu não consegue imitar. Então, que tal isso? Juntando os dedos, o monge cria diversos tornados menores, os direcionando contra o espadachim.
Guts consegue evitar ser acertado, saltando sob os corpos dos macaras. Os demais do grupo acabam se molhando e Magnífico engolindo um peixe. Puck começa a rir do coitado. Guts continua fugindo, usando dessa vez os navios em chamas, o que faz o mastro cair na direção de Sérpico e os outros. Porém, Guts agiu rapidamente, apoiando os braços na Dragon Slayer para segurar o mastro. O peso começava a empurrá-lo para baixo. O esforço de Guts faz o sangue dos ferimentos causados pela mordida do Macara vazar com mais intensidade. Ainda assim, ele consegue empurrar o mastro para fazê-lo cair ao lado. Roderick, admirado, mencionou que erguer o mastro principal de um navio exigiria dezenas de homens e uma alavanca. Ele dá um passo à frente para elogiar o feito de Guts, mas Isidro o diz para se afastar, pois o espadachim está fora de si. Mas ele acabou de salvar vocês, Farnese fala, confusa. Ai, viu? Uma coisa é certa. Amanhã eu vou acordar todo lascado. Guts diz, virando levemente o rosto para trás. Ele estava no controle. Essa última cacetada serviu para me acordar. Guts esclareceu que isso só foi possível graças à ajuda da bruxa, que em espírito ainda compartilhava armadura com ele. Diante do grupo, ergueu-se um pequeno tornado que investiu contra eles. Apenas Isidro Magnífico e Roderick foram atingidos pelas águas que o redemoinho lançava, enquanto Guts e Sérpico conseguiram se esquivar, protegendo as mulheres. Protegendo os companheiros no meio do combate? Despertou para a sanidade, guerreira. Mas será que conseguirá enfrentar o iluminado Teva sem o poder da loucura? Não tem como errar. Esta sensação queimando na minha nuca diz tudo. Aquilo é um apóstolo, ou um monstro que tem a ver com eles. Sendo assim, faço questão de pegar ele com minhas próprias mãos. Com a fúria de Guts aumentando, o estado de Berserker retorna. Ele começa a apertar Farnese e Casca que estavam entre seus braços. Shirk age rapidamente para fazê-lo recobrar a sanidade. Aguente firme. Quando o coração é tomado pelo ódio, a armadura acaba possuindo a alma de seu dono. E se isso acontecer, você sabe. Eu sei. Sérpico, o que você tá fazendo parado? Não é a tua especialidade sair voando por aí? Está bem. Isidro fica doidão, dizendo que também quer lutar, enquanto Roderick o segurava. Para com isso, tu quer morrer afogado, menino? Pensando bem. Até quando me deixarão esperando? Se demorarem, mandarei um tsunami para acabar com vocês de uma vez. O que foi que ele disse? Sei lá. Gente velha não tem paciência. Guts e Sérpico avançam juntos. Shirk seguia trabalhando para manter Guts são. A fúria faz aflorar o poder da armadura. Porém, jamais se entregue por completo. A essência da força deve ser a sua vontade. Guts cortou um dos tornados com a espada, o que impressiona o feiticeiro. Enquanto isso, Sérpico saltava sob os corpos dos macaras e flutua até o inimigo. Esse outro manipula o vento? Sérpico dispara uma rajada de vento cortante, mas o feiticeiro invoca um tornado na sua frente para protegê-lo do corte. O tornado avança contra Sérpico, que consegue escapar com a ajuda dos espíritos do vento. Nesse momento de descuido do feiticeiro, Guts avançava contra sua direção. Antes que fosse acertado pelo golpe, o monge colocou sua mão no tornado ao lado e se deixou ser puxado. Assim, o ataque de Guts acertou apenas o navio. Agora o feiticeiro está no topo do tornado. Essa me deu um friozinho na barriga. E que coisa impressionante. Um Kshatriya de Durga e outro Kshatriya de Voyu juntos. Quem diria que eu encontraria adversários assim nos remotos mares do oeste? Por isso que eu digo que vale a pena a longevidade. Porém, os mais velhos contam com maior proteção dos deuses que os jovens, sabiam? Afinal, rezamos dia e noite religiosamente para eles. De repente, o velho é acertado nas costas por uma bomba. Isso foi obra de Isidro. Se liga que teu adversário de verdade tá aqui. Pena que não explodiu direito. Acho que a pólvora estava úmida. O feiticeiro é levado pelo tornado até o grande navio. Minhas costas? Que descuido meu. Isso é coisa que se faz com um velhinho? Guts corria na sua direção, ignorando os demais monges ao redor. O velho faz um gesto com as mãos para invocar a chamada Kundalini. A criatura parecia uma gigantesca cobra feita de água que emerge abaixo do feiticeiro, o fazendo repousar em sua cabeça. A cobra começa a se erguer, ondulando o corpo no grande mastro do navio.
Nunca imaginei que eu seria obrigado a evocar Kundalini, o deus serpente, o mais poderoso dos Pisacas. Shirk chega à conclusão que aquele velho consegue manipular tornados daquela magnitude graças ao poder desse demônio. Ela diz para Guts ter cuidado, pois esse é bem diferente dos demônios familiares que enfrentaram até agora. Guts vai pra cima e aplica um corte no corpo da cobra, mas não adianta, afinal ela é feita de água. A cobra começa a pressurizar a água no ponto de onde seria sua boca e dispara um poderoso e fino jato de água. Guts conseguiu se esquivar por pouco. A força do ataque foi tanta que foi capaz de partir o navio ao meio. Obrigado por terem aguardado, sei que demorei pra trazer esse episódio, mas é bom entrar em um mini hiato de vez em quando. Agora o foco voltou total pra Berserk, nesse canal aqui, né, porque eu ainda tenho outro canal pra administrar também. Enfim, como sempre, a chave Pix tá na tela e na descrição pra quem quiser apoiar o projeto financeiramente. Sua colaboração me ajuda a manter o nível da produção, e os que colaboraram desde o episódio 51 foram, começando pelo nome dourado, Eduardo Baleza Lobo, muitíssimo obrigado. Continuando, João Pedro Nascimento de Almeida, Gustavo de Souza Alano, Felipe Nascimento Flores, Carlos Pates Portugal, Juan ou João Dias Nascimento, André Luiz Cardoso de Araújo, Carlos Vitor da Silva Santos, Eliezer Gomes dos Santos, Carlos Daniel de Souza, Yuri Rodrigues de Souza, Vitor Adriano Conze Guimarães, Gabriel Henrique Moura de Avolas, Eric Vinícius Cirilo Cardoso, Richard Mariano Tavares da Silva, Vanderlei Júnior Teixeira de Oliveira, Gustavo Cardoso dos Santos, Euclides Samuel Wirulons de Souza Alves, Geisael Josias Duarte, Bruno Martins Frazão, João Vitor do Prado, João Vitor Almeida, Vicente Pereira, Eduardo A. Santos Brito, Antônio Washington da Rocha de Roque, José Edgo Bezerra, Eduardo Alves Gomes, Cícero Vitor dos Santos, Guilherme Souza Pereira, Walter Wallace Menezes, Salim José de Menezes, Matheus Mendes de Andrade, Marlon João do Amaral, o Alex Pinheiro de Jesus, Leonardo Santos São Miguel, Wilson Rossi Neto, Gilberto Aparecido Costa, João Paulo Moreira, Felipe Maximiliano Novak, Marcos Pereira de Andrade, Guilherme Augusto Beltrame, Ebenezer Cortes de Não Tem, Roger Félix Severiano, Lucas Batista Pedroso, Adênia Marcia Barbosa, Ismael dos Santos, Eustáquio Francisco Souza, Macedo Nogueira Bringel, Pedro Zevaldier Souza, Caio Ribeiro Simeone, César dos Santos Melo, Yalame dos Santos Silva, Patrick Della Via Gomes, Marcos Pereira de Andrade, Daniela Leal da Silva, Arthur Adamov Pires, Otávio Esteves Londron Lopes, Nicolas Nunes Posidônio da Silva, Richard Mariano Tavares da Silva, Fábio Fernandes Oliveira, Paulo Martins Tomás, Yuri Braves Vieira Neto, Ryan Rodrigo Rola... O quê? Desculpa, esse é seu nome, ninguém deve rir dele. Arnaldo Silva Filho, Mário Sérgio Garcia de Araújo, Eliezer Gomes dos Santos, Marcos Leonardo Araújo Santos, Orlando Dias Nunes, Otávio Esteves Londron Lopes, de novo, obrigado. Arthur Adamov Pires Ferreira, de novo, obrigado. Johan Rafael Pereira, Carlos André da Silva, João Paulo Moreira, Eustáquio Francisco Souza, Patrick Della Via Gomes, de novo. Richard Mariano Tavares da Silva, Pedro Zevaldier, de novo. Álvaro Gonçalves Costa Correira, Bárbara Chayenne Guerra, Guilherme de Oliveira Macedo, Reinaldo Nandi Amano. E tá faltando alguém, Rodrigo Caio,